Bem, pessoal, então aqui a gente vai fazer uma aplicação mais prática dos estudos anteriores que a gente fez relacionado à farmacocinética. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia da farmacocinética clínica. O que é essa ideia da farmacocinética clínica? É a gente tentar fazer uma análise realizando vários cálculos para alcançarmos um tratamento, uma posologia indicada para cada determinado tipo de paciente. Para isso, a gente tem que ter tido aquele conhecimento prévio que a gente teve em algumas aulas anteriores. Senão, a gente não ia conseguir entender a aplicabilidade clínica disso tudo. Então, o que a gente vai tentar fazer quando a gente conversa sobre a farmacocinética clínica? A gente vai tentar responder esta pergunta aqui, ó, baseado no que é realizada a escolha do medicamento e a sua posologia. O que a gente leva em consideração para escolher aquele medicamento e criar uma ideia de posologia. Todo mundo sabe o que é posologia? Posologia é o intervalo terapêutico. Você vai tomar um medicamento de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Isso é a posologia. Beleza, galera? Então, quais são os dois parâmetros que a gente utiliza? Né? Um é a escolha e o outro é a posologia. Como é que eu sei que eu vou escolher o medicamento? Ué, Bruno, eu vou escolher o medicamento porque eu sei qual é a doença do paciente. E aí, em cima da doença, eu escolho o medicamento. Né? O prescritor escolhe o medicamento. Tudo bem, paciente é hipertenso, eu vou escolher um antihipertensivo para controlar a hipertensão dele. A pressão arterial dele está elevada, eu vou escolher um medicamento para reduzir a pressão arterial. O raciocínio está correto? Sim. Mas como que eu sei como que ele vai tomar esse medicamento? Qual é a posologia? Qual é a dose do medicamento? Isso vai variar de paciente para paciente. Por quê? Como que eu sei que o meu medicamento ele é realmente eficaz? Está aqui, a droga A, o meu paciente hipertenso. Como que eu sei que o medicamento funcionou? Eu vou lá aferir a pressão arterial dele e ela baixou. Eu sei que funcionou. Sempre vai acontecer dessa maneira? Não, vai ter paciente que eu vou usar o medicamento e a pressão arterial vai continuar o quê? Elevada. E vai ter paciente que eu vou usar o medicamento, a pressão arterial vai cair demais. E aí, nesses tipos de paciente, você está seguindo uma posologia, vamos dizer assim, recomendada, na dose recomendada, mas para esse paciente a pressão continua elevada. Ou para aquele paciente a pressão continua caindo demais, cai mais do que o normal. A gente vai conseguir seguir a dose e a posologia recomendada? Não, não tem como. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente usa o medicamento e monitora o paciente. E em cima da resposta clínica que ele tiver, daquele tratamento, naquela dose, naquela posologia, a gente vai saber se está dando certo ou está dando errado. Foi essa a ideia? E isso é um raciocínio clínico que a gente está fazendo direto. Então, isso é o que deve ser feito. A gente analisar a resposta terapêutica baseada no esquema que foi montado para o paciente. E todo o esquema vai ser igual para todo mundo? Não. Vai ter paciente que vai necessitar de uma dose maior e paciente que vai necessitar de uma dose menor. Vai ter paciente que vai tomar o medicamento no intervalo menor e paciente que vai tomar o medicamento no intervalo maior. Então isso vai variar. Bruno, eu consigo fazer esse raciocínio aqui clínico para todas as doenças? Aí que é o problema. Por quê? Existem algumas doenças que esse efeito não é facilmente observável. Existem, né, medicamentos que têm a janela terapêutica muito estreita, ou seja, você não pode aumentar muita dose que você pode passar da janela terapêutica. Existem pacientes que têm a mudança no seu estado, ou seja, na sua fisiologia. Vamos supor que o meu paciente é hipertenso e ele começa a ter um problema hepático. Você acha que o tratamento que ele fazia vai ser igual ao que ele está desenvolvendo agora esse problema hepático? Não. Porque a gente sabe o quê? Que o problema hepático
gera uma redução de metabolismo e aumento de concentração plasmática daquele medicamento que ele já tomava. Então, certamente, esse medicamento que ele já tomava pode estar fazendo mais efeito, porque ele vai ficar mais tempo no organismo. E aí, por que ele ficou mais tempo? Porque o meu metabolismo desse paciente em específico que tem alguma hepatopatia vai estar com problema. Então, eu não consigo metabolizar de maneira eficiente. E aí, por isso que a gente precisa fazer um acompanhamento bem próximo desse paciente. Então, essas aqui são as 3 condições quando a gente não tem aquele ideal alcançado. Mas não quer dizer que não dá para se alcançar. Então, aqui eu tenho 2 situações, ó, paciente 2 e paciente 3, onde eles têm condições um pouco difíceis de observar o efeito. Olha aqui, ó, um paciente com infecção. Eu vou usar um agente para matar algum micro-organismo que está causando aquela infecção. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser um parasita. E aí, dependendo do tipo de micro-organismo, eu vou ter um tratamento diferente do outro. Vamos admitir que seja uma bactéria. Então, vou utilizar nesse paciente um antibacteriano. E aí, esse paciente, quando eu vou utilizar o antibacteriano, vai passar 1, 2 dias, talvez não mude a clínica dele. Por quê? Você ainda está iniciando o processo de chegada na janela terapêutica. Lembra que a gente viu que a janela terapêutica eu preciso utilizar algumas vezes para entrar nela? Hoje a gente vai falar disso de novo. E aí vocês vão ver que a gente necessita de algumas administrações para alcançar dentro da janela terapêutica, em média. E aí esse paciente vai tomar lá o medicamento 1, 2, 3 dias, talvez não tenha uma resposta clínica visível. Ele vai continuar com a infecção, vai continuar se sentindo mal, mas quando a gente chega lá no 4º, no 5º, no 6º dia, a resposta está sendo mais pronunciada. Então, qual é a dificuldade aqui? É porque a resposta não é imediata. Se a gente parar aí para pensar num paciente que é hipertenso, o que acontece? O cara é hipertenso, tomei o medicamento, minutos depois, a pressão arterial vai começar a cair. Então, você vê o efeito imediato. Mas agora tem algumas condições que isso não é visível, como numa inflamação, numa infecção. Você não vai tomar um anti-inflamatório e 1 hora depois zerou a inflamação. Você não vai tomar um antibacteriano, qualquer antibiótico, e 1 hora depois você não tem mais infecção. É uma resposta clínica mais lenta. Então, em cima disso, a gente tem que analisar uma variabilidade de parâmetros. Que parâmetros são esses que a gente usa para ajustar a posologia com frequência? São parâmetros que vão mexer com a concentração plasmática do medicamento. Por quê, Bruno? Vamos voltar de novo à ideia da janela terapêutica. Se eu tenho uma faixa de concentração no sangue que o medicamento funciona o melhor, eu tenho que saber aonde que esse medicamento está. Porque se ele estiver embaixo da faixa, ele não está fazendo efeito. Se ele estiver muito acima da faixa, além dele fazer o efeito terapêutico, ele pode estar fazendo efeito tóxico. E eu não quero ter efeito tóxico. Então, dosar concentrações plasmáticas, analisar coisas que são cruciais para a manutenção daquela concentração plasmática dentro da janela terapêutica, é fundamental para você manter um tratamento. Então, se eu conseguir controlar as variáveis, eu consigo achar quanto que está no sangue e saber se está dentro da janela terapêutica. E saber se está realmente tudo funcionando como deve funcionar. Entenderam esse ideal? Isso aqui é muito importante para a gente dar um segmento sobre a ideia do esquema terapêutico. Então, quais são os parâmetros que a gente vai analisar farmacocinético que vai influenciar no meu esquema terapêutico? São os parâmetros que vão envolver a concentração plasmática. Então, olha aqui, ó. Biodisponibilidade interfere na concentração plasmática? Sim. Por quê? A biodisponibilidade é a quantidade do fármaco que chega no sangue. Se eu alterar a biodisponibilidade, eu vou alterar a quantidade de medicamento que chega no sangue. Então, é um parâmetro que influencia no esquema terapêutico. Se você olhar isso aqui, ó, volume de distribuição, ele vai interferir na concentração plasmática? Vai. O que é o volume de distribuição? É aquele volume hipotético em que o fármaco vai estar contido no nosso organismo. E aí, lembra daquela ideia de compartimentos? Que eu posso ter um medicamento no sangue, ele pode ser distribuído para o tecido adiposo, para o tecido muscular, para qualquer outro tecido.
e isso vai aumentar o volume de distribuição do meu medicamento. Não é à toa que quanto maior o volume de distribuição, mais o medicamento se espalha e menos ele fica no sangue. Então isso vai influenciar diretamente na nossa concentração plasmática. Então o volume de distribuição ele é importante para a gente analisar ou, né, pegar uma inicial referência daquele medicamento para que a gente consiga fazer um esquema terapêutico. Outro assunto que a gente tem relacionado à saída do medicamento do organismo são esses dois tópicos daqui, ó. Depuração, que é nada mais, nada menos do que a eliminação. Então você vai, após a alteração química do meu fármaco, com o metabolismo, eu vou tentar excretá-lo de alguma maneira. A principal via de excreção é renal. E a gente conversou sobre eliminação em outro encontro e tem em outro vídeo falando sobre isso. Então, a depuração é a medida da capacidade do organismo em eliminar um fármaco específico. E meia-vida de eliminação. Meia-vida, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, mas ela é nada mais, nada menos do que o tempo necessário para você eliminar do seu organismo a metade da concentração plasmática. Então, por exemplo, eu tenho 10 microgramas por ml de medicamento no sangue. Para eu conseguir eliminar dos 10, eliminar 5 a metade, eu demorei 10 horas. Então, se eu demorei 10 horas para cair a concentração à metade, o meu tempo de meia-vida é de 10 horas. E aí, por que isso é importante, Bruno? Porque algumas das situações, para a gente calcular o intervalo posológico, a gente pode usar o tempo de meia-vida. E vocês vão entender muito bem, porque a ideia é a gente aumentar a concentração plasmática de maneira gradual e ficar dentro da janela terapêutica. Isso é o que a gente quer sempre. Agora, para aumentar, eu nunca posso deixar zerar o meu medicamento. Porque se eu deixar ele zerar, ele sempre vai voltar no nível que ele estava. Então, por que eu uso o tempo de meia-vida? A gente vai ver melhor num gráfico aí na frente. Porque quando chegar à metade, eu dou outra dose. Quando eu der outra dose, eu vou subir. Então, eu não vou manter no mesmo patamar. Então, vamos falar do primeiro parâmetro, que é um parâmetro bem simples, tá? Que é o volume de distribuição. Eu já falei a definição para vocês anteriormente, que é a quantidade do fármaco no organismo com a sua concentração no sangue ou no plasma, o índice que esse fármaco é distribuído para os tecidos. Então, é um volume hipotético em que esse medicamento vai estar difundido no nosso organismo. Por quê? Ele pode estar no sangue, que tem um volume, pode estar no tecido adiposo, que tem um volume, no tecido muscular, que tem um volume, no cérebro, que tem outro volume, e a gente mudando, né, de valores em relação ao volume de distribuição. Alguns medicamentos são até meio difíceis da gente ver um volume de corporal, né, em litros desse tamanho. Olha o exemplo aqui, ó, digoxina, 500 litros em um paciente de 70 quilos. Aí você imagina logo aquela caixa d'água de 500 litros, né, enorme. Assim, não tem uma pessoa desse tamanho, não, com esse volume, não. Mas a gente pode alcançar, tá? Olha a cloroquina. A cloroquina, então, é mais difícil ainda da gente entender. 13 mil litros de volume distribuído. Ou seja, a cloroquina vai espalhar no corpo todo, gente. Qualquer lugarzinho, qualquer líquido do teu corpo vai ter cloroquina. Para poder alcançar 13 mil litros, é um volume hipotético, tá bom? Então, como é que eu calculo o meu volume de distribuição? Ele serve para saber se o meu medicamento está saindo do sangue, ficando fora do sangue, ou mais no sangue. Então, por isso que ele é um parâmetro independente. E ele, né, quando eu desejo atingir a concentração plasmática ideal, ele me ajuda a alcançar isso. Porque eu sei se ele vai ficar no sangue ou se ele vai sair. Então, como é que eu calculo isso? Está aqui a fórmula. Volume de distribuição é a quantidade do fármaco no corpo, ou seja, quantidade que entrou. Então, você sabe a quantidade que entrou. Dividido por quanto que está no sangue. Então, quantidade do fármaco no corpo dividido pela concentração que você dosou no sangue. Isso vai te dar uma resposta em volume. E aí vai ter essa referência de litros por quilo de corpo.
Deu para entender esse cálculo? Esse cálculo ele é bem simples, é só uma divisão da quantidade do medicamento no corpo pela concentração que está no sangue. Então eu sei quanto que entrou para o meu corpo e quanto que ficou no sangue. Com isso eu consigo saber se saiu ou se ficou no sangue. Tá bom? Vamos seguir. Depuração. Um outro parâmetro que a gente conversou foi o quê? Depuração, que nada mais é do que a eliminação. Geralmente vocês vão ver em livros, às vezes, escrito, isso aqui, ó, clearance. Significa o quê? Eliminação. É a mesma coisa, tá? Só que é do inglês. E aí, como muitos livros são traduzidos do inglês, às vezes eles nem traduziram isso. Então, vai muito de livro para livro. Então, se vocês verem nos livros escrito depuração, ou escrito eliminação, ou clearance, é tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui a depuração. Como é que eu calculo a depuração do meu corpo inteiro? Eu vou ter que calcular a depuração de cada lugar. Então vamos supor, se meu medicamento ele chegou no rim, eu vou ter que saber o quanto que o rim conseguiu eliminar. Se o meu medicamento ele passou pelo fígado, eu vou ter que ver, calcular quanto que esse fígado conseguiu eliminar, depurar de medicamento. E aí, se tiver um outro órgão, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter que calcular em cada órgão. Para ir eu somando essas eliminações de cada órgão, eu tenho a eliminação do meu corpo inteiro. Como é que eu calculo a eliminação em cada órgão? Tem a fórmula aqui. Ó. A fórmula ela é repetida para cada órgão. Então você vai calcular, por exemplo, quero calcular o clearance renal. Eu vou ver a velocidade em que esse medicamento é eliminado pelo rim e vou dividir por quanto que sobrou no sangue. Então o que eu estou vendo? Quanto que sai e quanto que sobra. A divisão disso vai me mostrar quanto que está sendo eliminado no total. Daquele órgão. Ah, Bruno, eu quero fazer o clearance hepático. Você vai fazer a mesma coisa. Velocidade de eliminação hepática dividido por quanto que ficou no sangue. Aí vai te dar o resultado. Beleza? Bruno, mas isso aqui serve para todas as vias que eu for usar o medicamento? Então, para algumas vias, a gente vai usar. Para a via intravenosa, a gente vai usar um outro cálculo. E aí prestem atenção aqui. Aqui embaixo tem o gráfico de eliminação quando o medicamento é administrado uma única vez, tá vendo aqui, ó, uma única vez em bolos. Vocês sabem o que é em bolos? Ou em bolo, né, que a gente fala? Bolos é em bolo. É quando você pega lá uma seringa, enche ela toda com seu medicamento, com diluente, reconstituinte que seja, e você injeta a seringa toda, em bolos, direto. Você não vai, bota um pouquinho, espera, bota um pouquinho. Você vai infundindo direto tudo aquilo ali, de uma vez só, em bolos. Obviamente que essa infusão ela é lenta. Né? Você não vai chegar e, pum, apertar de uma vez só, senão você pode estar gerando algum transtorno ao paciente. Então você vai infundindo lentamente, vai entrando com o líquido, que aí o vaso sanguíneo vai receber tranquilamente. Tá? Então vamos lá seguir aqui na ideia do cálculo quando o paciente faz uma única injeção em bolos. Como que é feito o cálculo de clearance, de depuração, de eliminação, quando o paciente faz uma injeção em bolos? Tá aqui o cálculo, ó. CL clearance é igual a Q dividido por ASC. Vamos lá ver o que é cada um. Q significa a... Olha aqui, ó. A dose do medicamento. Você tem como saber a dose? Sabe. Preparei 1 grama de dipirona. Qual é a dose? 1 grama. Preparei 10 miligramas de diazepam. Qual é a dose? 10 miligramas. Então eu tenho como saber a dose que eu estou dando. Porque eu estou preparando ela para fazer a administração. Então, o que? Entendemos que é a dose. Bruno, o que é esse ASC? ASC é a sigla de área
sob a curva. Área sob a curva. Bruno, que curva? Aqui embaixo tem o gráfico de concentração do fármaco, aqui na vertical, em relação ao tempo, na horizontal. Eixo X e o eixo Y. Então, o que a gente está vendo na curva? Concentração, tempo do medicamento injetado em bolos. Se você olhar, a curva não sobe. Por que ela não sobe, Bruno? Porque você está injetando venoso. Então, ela vai ter que começar da onde? Lá de cima, porque você vai injetar tudo. Então, já começa lá de cima. Se você desse por outra via, você ia aumentando no sangue de maneira gradativa. Então, por outra via, seria como? Eu ia aumentando gradativamente e depois ia cair. Mas não, na via intravenosa eu não vou aumentando gradativamente. Eu aumento aqui, ó, rápido, então eu já começo daqui de cima. É um gráfico de concentração em relação ao tempo. Bruno, o que seria a área sobre a curva? A curva é essa linha aqui, ó. Tá? Completei ela aqui para ficar bonitinha. Essa linha aqui. De curva de concentração no tempo. O que seria a área sobre a curva? A área sobre a curva é essa área aqui do meio, aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo que está aqui dentro, ó. A área sobre a curva, até lá embaixo. Mas, Bruno, como é que eu calculo essa área sobre a curva? A gente vai ter que usar um pouquinho de regra de matemática. Lembra quando a gente calculava área de formas geométricas? Área do triângulo, área do quadrado, a gente vai ter que usar isso. Mas como, Bruno, se eu não estou vendo um triângulo ali? Para você calcular a área sobre a curva de um gráfico, concentração do fármaco em relação ao tempo, você vai ter que juntar os pontos. Os pontos iniciais com os pontos finais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz isso, ó, pega o ponto inicial e junta com o ponto final. Pega o ponto final junto com o ponto inicial. Pega o ponto inicial aqui, ó, junto lá com outro eixo lá. Que figura geométrica agora eu tenho? Um triângulo. Então, olha aqui, ó. Para eu achar a área sobre a curva, eu preciso fazer o quê? Unir todos os pontos iniciais e finais da minha curva. Então, tá aqui, ó, o ponto inicial, juntei com o ponto final do tempo. Ponto final do tempo com ponto inicial do tempo. Ponto inicial da concentração com o ponto final da concentração. Então, formei agora o meu triângulo. Perfeito? Como que eu calculo a área de um triângulo? Aí que a gente tem que lembrar da matemática. Mas eu vou escrever aqui para vocês. É base vezes altura. Ok? A gente simboliza a base pelo B e a altura pelo H. Dividido por 2. Então, vou aumentar aqui para ficar bonitinho para vocês. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Mas, Bruno, como que eu acho a base, como que eu acho a altura nesse gráfico aí de concentração em relação ao tempo? Vamos lá, ele não se transformou num triângulo? Então, aonde que é a base do triângulo? Embaixo. Então, o que é a base? A base é isso aqui, ó. A base está aqui embaixo. Aqui embaixo é a base. Mas, Bruno, qual é o valor da base? Ué, o valor da base é esse valor aqui, ó, final do tempo. Esse é o valor da base. Bruno, como é que eu acho a altura? A altura do meu triângulo é isso aqui, ó. Altura. Ou seja, a altura do meu triângulo é o meu valor máximo de concentração. Então, quando eu olhar no meu gráfico, eu vou conseguir identificar a base do triângulo que eu projetei? Vou. Quando eu olhar para o gráfico, eu vou conseguir achar a altura do triângulo que eu projetei? Sim. Ah, então eu consigo achar a área sobre a curva agora. Assim que eu achar esse valor, eu vou substituir aonde? Aqui. A dose
eu já sei. A área sobre a curva, eu calculei. Agora eu consigo achar o clearance quando o paciente recebe uma injeção em bolos. E aí, para que vai servir o clearance, gente? O clearance serve para a gente saber quanto que está indo embora, para você dar uma dose ideal para chegar no sangue o que você quer. Concluiu o raciocínio? Vou repetir. Para que eu calculo o clearance? O clearance é quanto que está indo embora. Se está indo embora muito, o que eu faço com a dose que é a entrada? Aumento. Para quê? Para chegar aquele X no sangue. Se está indo embora pouco, o que eu vou fazer com a minha dose? Reduzir para ficar dentro da janela terapêutica. Conseguiram raciocinar em relação ao clearance, a importância? Vamos lá, Bruno. Mas se a concentração plasmática for aumentada quando o paciente está fazendo uma infusão contínua? O que é uma infusão contínua? Eu preparei lá o meu soro com a medicação e coloquei essa medicação numa bomba. Uma bomba peristáltica. O que essa bomba peristáltica é? É uma bomba que ela vai injetando sempre uma mesma quantidade de medicamento. E aí essa bomba peristáltica, ela me dá o que a gente chama de taxa de infusão, que pode ser medida em miligramas por minuto ou miligramas por hora. Vai depender da bomba, tá? Então, esse exemplo que eu botei aqui, tá? Eu tenho aqui uma velocidade de infusão, velocidade de administração, que é simbolizada em miligramas por minuto. Bruno, velocidade de infusão miligramas por minuto. Quer dizer que eu vou dando meu medicamento de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja venoso, ele vai entrando de pouquinho em pouquinho, até eu infundir tudo, e depois o meu corpo vai eliminando esse medicamento, não é isso? Sim, isso mesmo. Como é que eu calculo o clearance nessa maneira de administração do medicamento? Seguinte, clearance é igual a X. Bruno, o que é esse raio de X? Ó, X é a velocidade de administração, que está aqui. Ó. Eu sei, porque eu já estou infundindo dessa maneira. 10 miligramas por hora, 2 microgramas por minuto. A gente vai saber, porque eu já calculei na bomba. Então, isso eu já sei. A outra parte do cálculo, dividido pela concentração plasmática no equilíbrio. O que é concentração plasmática no equilíbrio? É quando eu cheguei no meu teto. Se vocês olharem aqui na curva, ela vai subindo, 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 subindo. Chega um tempo aqui que ela não consegue subir mais. Ela vai se estabilizando. Ela vai se equilibrando. Como que eu calculo? Como é que eu descubro essa concentração no equilíbrio? Aí não tem jeito. Você vai ter que ficar pegando a amostra de sangue, de tempo em tempo, até que você vai dosar e não vai mudar muito. Ou seja, chegou no equilíbrio. Então, eu tenho como descobrir a concentração do equilíbrio? Tenho. Dá um trabalho, mas tem como descobrir. Então, vamos lá. Concentração em equilíbrio, eu consigo achar? Acho. Eu vou dosando no sangue até ficar em equilíbrio. Beleza, eu pego esse valor aqui e divido pela taxa de infusão. O resultado vai me dar o nosso clearance. E aí, qual é a importância do clearance? Ele também é um parâmetro independente, porque ele não depende de outro parâmetro. Ele depende só da taxa de depuração. E para que eu uso ele? Para determinar a dose necessária para chegar na concentração plasmática que eu quero, que é a minha concentração em equilíbrio, dentro da janela terapêutica. Então, se você parar para pensar, todos os parâmetros que a gente está conversando são parâmetros que eu posso analisar, em que eles vão contribuir para eu saber qual é a dose que eu vou administrar para chegar na concentração plasmática ideal dentro da janela terapêutica. E por que eu quero manter dentro da janela terapêutica? Para fazer o melhor do efeito do medicamento. Porque se eu ficar abaixo da janela, eu não garanto o efeito. Se eu passar dela, eu faço o efeito terapêutico, mas eu também tenho efeito tóxico. E eu não quero ter efeito tóxico no meu medicamento. Não quero que o meu paciente sofra. Então eu posso calcular isso tudo para ficar dentro da janela terapêutica. Outro parâmetro, agora esse aqui, ele não é independente, tá, gente? Ele precisa de outros.
Tá bom? É a biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a quantidade do fármaco que chega na corrente sanguínea após ser administrado por uma determinada via. Então, se vai chegar quantidades diferentes de acordo com a via, o que isso quer dizer? Que esse parâmetro depende da via. Porque vai ter via que chega mais e ter via que chega menos. Então, esse parâmetro aqui, biodisponibilidade, ele não é um parâmetro independente. Ele é um parâmetro dependente da via. Tudo bem? Bruno, como é que eu calculo a biodisponibilidade? A biodisponibilidade ela tem esse símbolo, F. Você vai encontrar em um monte de livro, o símbolo é o mesmo. Tá? O cálculo, ele é um cálculo maior. Tá? O que significa o cálculo? Ó? É AUC. É a mesma coisa que a gente viu lá atrás, ASC, área sobre a curva. Só que ali eu peguei de um livro que estava em inglês, que é área under curve, under sob a curva. Então é a mesma coisa. A UC é a mesma coisa que o ASC, área sobre a curva. A gente já tem ideia de como a gente calcula a área sobre a curva. A gente vai ligar os pontos máximos da curva e fazer uma figura geométrica. Lembram disso? Tá. Área sobre a curva da via que eu quero saber a biodisponibilidade. Nesse exemplo aqui, eu estou dando um comprimido de 200 miligramas. Ou seja, a via é oral. Por isso que está ali oral. Se eu fosse da subcutânea, a área sobre a curva da subcutânea. Beleza? Vezes a dose IV. Dose intravenosa. Dividido área sobre a curva intravenosa. Que a gente já viu também como é que calcula. Que deu aquele triângulo, lembra? A gente viu lá atrás. Vezes a dose que eu estou dando, que eu quero dar por via oral. Bruno, eu quero calcular a biodisponibilidade da via oral. Por que eu estou colocando no cálculo a via intravenosa? Porque a gente sabe que a via intravenosa, a biodisponibilidade é quanto? 100%, porque chega tudo. Como a biodisponibilidade ela é simbolizada por percentual da dose que foi administrada, pô, você tem que comparar com a dose que chega tudo. Porque você sabe que todas as outras vias sempre chegam a menos de 100%. A única que você sabe quanto que chega, e é tudo, é a via intravenosa. Então ela tem que entrar no cálculo. Ela é meu padrão de referência. Se eu não calcular baseado na via intravenosa, eu não consigo calcular qual é a biodisponibilidade. Porque eu tenho que ter um padrão de quanto que chega tudo para calcular que a minha via vai chegar menos do que tudo. Mas, Bruno, como é que é a área sobre a curva? Então, vamos lá. Vou tentar fazer um gráfico aqui bonitinho para vocês. Então, o que é aqui na vertical? Concentração. Então, é a concentração do meu medicamento que está no sangue. Então, concentração do medicamento no sangue. E o que é a linha de baixo? Tempo. Então, só consigo analisar parâmetro farmacocinético se eu tiver concentração em relação ao tempo, gente. Se não tiver isso, a gente não consegue avaliar parâmetro farmacocinético. Tudo bem? Então, eu vou ter que desenhar aqui para vocês a curva venosa e a curva pela via oral. Tudo bem? Então, eu vou desenhar a curva venosa. Venoso começa lá de cima e vai caindo. Não é assim que a gente viu lá no outro? Vou desenhar agora a curva pela via oral. A curva que começa lá embaixo e cai direto, venosa. A curva que vai subindo devagar, chega numa determinada quantidade, estabiliza, depois cai, via oral. Bruno, mas como é que eu calculo a área sobre a curva nessas curvas aí? Vamos ter que juntar os pontos. Então vamos lá. Vou fazer de preto, de vermelho, que fica bonito. Vamos lá, primeiro ponto aqui, eu vou fazer da venosa, ó. Tá aqui o nosso triângulozinho da venosa. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido
por 2. Aí eu vou achar a área sobre a curva venosa. A dose venosa eu sei? Sei porque eu estou injetando. Então eu não preciso calcular a dose. Eu sei porque eu estou injetando. Bruno, como é que eu calculo a área da via oral? Vamos lá. A via oral começa aqui, chega num máximo. Esse máximo ele é mantido. Depois eu caí. E aí eu vou juntar o tempo máximo com o tempo inicial. Qual foi a figura geométrica que eu formei aqui, ó? Da via oral, ó. Isso aqui é um trapézio. Bruno, eu tenho que calcular a área do trapézio. Como eu calculo a área do trapézio? Vou escrever aqui para vocês, que o professor é muito legal. Vamos lá. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor. E aí a gente achar o que é cada coisa aqui no gráfico. Bruno, eu vou limpar aqui tirando do triângulo aqui que a gente já viu. Como é que eu calculo então essa área baseado nessa fórmula? Quem é a base maior, quem é a base menor, quem é a altura? Vamos lá. Base maior. Base maior do trapézio. Qual é a parte da base dele que é maior? De baixo. Aqui embaixo é a parte maior. Tá? Aqui é a minha base maior embaixo. Bruno, onde é a minha base menor? Em cima. Eu tenho uma base, só que ela é menor. Bruno, o que é altura? Aqui, ó, se você projetar aqui uma linha, ó, você consegue ver a altura. A altura é isso aqui, ó. É como se fosse essa altura aqui. Então a altura é onde? Aqui. Então eu consigo identificar no meu gráfico todos os parâmetros? Sim. Eu vou lá e calculo a área sobre a curva da via oral. Qual é a consequência disso? Pega esse valor, joga aqui, ó. Área sobre a curva da via oral. Vezes a dose V. Eu sei a dose V? Sei. Área sobre a curva da venosa. Calculei a área do triângulo. Joguei ali. A dose oral eu sei? Sei. Ali, ó, 200. Esse valor que eu achar desse cálculo vai me dar o valor de biodisponibilidade em percentual. Então, sempre que vocês verem biodisponibilidade, ela sempre vai ser simbolizada em percentual. Então, em qualquer livro, qualquer lugar que vocês virem, a biodisponibilidade é de 70%. Então, você sabe que vai chegar, a ideia é chegar a 70% da dose que você está fazendo por uma via, comparada à dose venosa, que vai chegar tudo. Tá bom? Então, sempre é simbolizado o parâmetro de biodisponibilidade em percentual. Olha aqui o outro parâmetro que eu falei com vocês. Tempo de meia-vida. Tempo necessário para que a concentração plasmática ou a quantidade do fármaco presente no organismo caia a metade. Então, eu tenho 10 miligramas. Demorou 8 horas para chegar a 5. Tempo de meia-vida, 8 horas. Bruno, mas eu não sei isso de cabeça. Eu tenho como calcular? Tem. Só que ele não é um parâmetro independente. Ele precisa de outros. Ele precisa do volume de distribuição e do clearance, que a gente já viu como é que calcula. Ele precisa dos outros, mas a gente já sabe como é que calcula. Como é que é o cálculo do tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é 0,693. Esse valor nunca muda. É uma constante de correção. Tá? Então, esse valor 0,693 nunca muda. Nunca muda. Vezes o volume de distribuição, dividido pelo clearance. Se eu não tivesse resultados, eu sei o cálculo de cada um. Então, pode acontecer que você não tenha esses resultados. Você só tem alguns parâmetros do paciente. Aí você vai ter que fazer o que primeiro? Calculo primeiro o volume de distribuição, depois calculo o clearance, depois calculo o tempo de meia-vida. Bruno, para que vai servir então o meu tempo de meia-vida?
Se você olhar, olha lá, volume de distribuição, ele quer dizer o quê? O quanto que o medicamento está se acumulando no meu corpo. E o que quer dizer o clearance? O quanto que o meu medicamento está sendo eliminado. Então, olha só, vamos raciocinar. Volume de distribuição é quanto que está ficando no meu corpo. Eliminação é quanto que está indo embora. Então, o tempo de meia-vida é o quê? É o tempo entre quanto fica dividido por quanto vai embora. Conseguiram entender esse raciocínio? O tempo de meia-vida é o tempo em que eu vou ter uma concentração se acumulando no corpo e analisando comparado a quanto que está indo embora. Então, o saldo dividido de quanto está no corpo por quanto está indo embora vai me dar o tempo que esse medicamento está ficando no meu corpo. Então, as fórmulas sempre têm uma lógica, não tem um porquê eu criar a fórmula. Ela tem uma lógica, tá? Só aquele número que é um valor de correção. Aí não tem jeito, vai ser sempre o mesmo valor, tá? Esse não tem jeito. Bruno, para eu chegar numa concentração de equilíbrio, que é o que eu quero, eu preciso saber a dose, saber a maneira que eu vou usar o medicamento, a via, dependendo da taxa de infusão, eu preciso saber de um monte de parâmetro, não é? A gente pode utilizar o tempo de meia-vida como uma estratégia positiva. Em que intuito? De utilizarmos ele como o intervalo posológico para tomarmos novamente uma nova dose do medicamento. Para que isso? Para que eu consiga acumular gradativamente esse medicamento no meu organismo, até que ele entre na janela terapêutica e fique no seu estado de equilíbrio. Então, onde que seria aqui o nosso tempo de meia-vida? Aqui em cima eu estou aumentando e aqui embaixo eu estou diminuindo. Então, o tempo de meia-vida, eu não vou pegar aqui quando eu estou aumentando. Eu vou pegar quando ele está caindo. Então, o tempo de meia-vida, o local que eu vou marcar é aqui, ó. É isso, esse tempo aqui, ó. É esse tempo todo passado aqui. Esse tempo aqui de baixo. Então, o tempo de meia-vida é nesse momento aqui que eu vou administrar novamente. Isso pensando no raciocínio mais clínico. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vai chegar e ficar em equilíbrio de novo. Quando começar a cair aqui, foi a metade de novo. O que eu vou fazer? E vai aumentando. Então, deu para entender agora melhor? A marcação é no momento em que está caindo e não no momento em que está subindo aqui a nossa concentração plasmática. Tá bom? E aí, qual é a ideia desse tempo de meia-vida de novo? A ideia de eu utilizar o tempo de meia-vida é ir subindo gradativamente as concentrações plasmáticas para alcançar meu estado de equilíbrio dentro da janela terapêutica. Geralmente, a gente demora, em média, de 3 a 5 meias-vidas. E aí vai depender de qual é esse tempo de meia-vida que você escolheu. Olha esse exemplo aqui embaixo. O fármaco A, lá embaixo, tem o tempo de meia-vida de 24 horas. Se eu estou falando que o tempo para diminuir a metade é 24 horas, se eu alcanço com 3 a 5 meia-vida, eu vou ficar em equilíbrio de 3 a 5 dias. Porque o tempo de meia-vida é de um dia. Como o tempo de meia-vida é de um dia, eu vou aumentando no equilíbrio de 3 a 5 dias. Porque nesse exemplo, o tempo de meia-vida é um dia. Se fosse 8 horas, eu ia esperar passar de 3 a 5 doses administradas de 8 em 8 horas. Então, é demorar de 24, 3 doses, a 1 dia e meio. Ou seja, 1 dia a 1 dia e meio para começar a ficar em equilíbrio. Então, varia de medicamento para medicamento o tempo de meia-vida e vai variar de medicamento para medicamento a concentração em equilíbrio. O que a gente consegue observar nesse gráfico que é legal? Você tem 3 regimes de doses múltiplas. Porque o slide que eu mostrei para vocês anteriormente é uma única dose sendo utilizada. E aqui a gente consegue ver que eu utilizei o tempo de meia-vida para infundir ou para administrar de novo. Então, as 3 curvas que a gente está vendo aí, A, B e C, A, B e C. Tá? A é azul, a B é preta e a vermelha
é a letra C. A gente está administrando de maneira diferente. Letra A, 200 picomol por dia, infusão contínua, em bomba. Então eu calculei já por dia, então ele vai colocando devagarzinho por dia. Letra B, uma injeção 2 vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. É a letra B. Injeção. Letra C, uma injeção por dia. Uma injeção com medicamento a cada 24 horas. Então a gente consegue observar esse gráfico de administrações repetidas em intervalos posológicos diferentes. Um é infusão contínua, o outro é de 12 em 12 horas e o outro é de 24 em 24 horas. Bruno, para que eu vou interpretar isso aqui? A gente consegue ver que eu vou chegar na concentração em equilíbrio entre 3 a 5 meia-vida. 3 a 5 doses que eu tomei. A letra A, claro que a gente não consegue ver porque é uma taxa de infusão contínua. Não para. Então ela não vai tendo essa curva, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você vai infundindo e vai só subindo. Tá bom? Já na letra B você consegue ver, ó. Administrei uma vez, 2, 3, 4, 5. Quando chega aqui na quinta, você vê que não vai oscilar muito a subida. Eu vou ficar em equilíbrio aqui, ó. Você vê que eu vou mantendo o equilíbrio, ela vai flutuando, mas flutua numa mesma amplitude. Eu não vou aumentando. Ela vai parando de subir e vai só flutuando. Olha de 24 em 24 horas, a letra C. 1, 2, na terceira, olha aqui, ó, já está estabilizando. Então, contribui com a nossa ideia que a gente já havia falado anteriormente, de que quando eu utilizo de 3 a 5 meia-vidas de intervalo posológico, eu vou chegar no estado de equilíbrio. E se você olhar, as 3 começam a equilibrar aqui, que é de 3 a 5 meia-vida. Bruno, para que eu vou saber, então, vou calcular isso tudo, para ver se o meu medicamento está sendo administrado na dose correta, no intervalo correto? Presta atenção aqui rapidinho, olha só. Vamos supor, eu estou supondo, tá? Que a minha janela terapêutica seja aqui, ó, de 5 a 15. Desenhei a janela terapêutica aqui para vocês. De 5 a 15. E aí eu estou administrando o medicamento de 3 maneiras diferentes. Olhando essas 3 maneiras, A, B e C. A, B e C. Qual das 3 eu vou conseguir alcançar e ficar dentro da janela terapêutica? Vou repetir a pergunta. Olhando essas 3 maneiras de administrar, infusão contínua, 12 em 12, 24 em 24 horas. Qual das 3 a gente vai conseguir ficar dentro da janela terapêutica? Todas as 3 estão dentro. Marquei aqui, olha a linha, de 5 a 15. Todas as 3 maneiras de administração estão dentro da janela terapêutica. Porém, aí que vem a questão. Se você observar, algumas oscilam mais, outras oscilam menos. Das 3, estou fazendo uma segunda pergunta. Das 3, qual que é a mais perigosa oscilando dentro da janela terapêutica? A, B ou C? C. Porque a C oscila mais. A amplitude é maior. A amplitude é maior. Então eu tenho o risco de passar ou não ficar dentro da janela terapêutica. Agora, se eu mudasse a janela terapêutica, ó, vamos supor que a janela terapêutica agora, vou botar de vermelho, ela seja aqui, ó. Ela é mais estreita. Qual dos 3 esquemas vão ficar agora dentro da janela terapêutica desse medicamento, que é dessa linha vermelha que eu desenhei? Qual dos 3 vão ficar dentro? A e B. A C, Bruno, serve? Não, porque olha só, momentos ela está fora, para cima, efeito tóxico. Em momentos ela está para baixo, não está fazendo efeito. Então, nesse tempo que está fora, vamos supor que seja um antibiótico. Se está fora da janela para baixo, eu não estou fazendo efeito.
é um tempo que eu não estou matando bactéria. E aqui em cima, eu estou matando bactéria, mas eu estou dando efeito tóxico no paciente também. E eu não quero. Eu só quero o efeito terapêutico. Eu só quero o que está dentro da janela terapêutica. Então, tá vendo? Por isso que a gente está estudando esses cálculos. Porque a gente vai ter que adequar, vamos lá, ao tipo de medicamento, ao tipo de paciente. Aí eu vou vendo o paciente, clearance, volume de distribuição, um montão de coisa. E aí eu vou utilizar o tempo de meia-vida do paciente, do medicamento com a janela terapêutica do medicamento. Com esses cálculos todos aí, a gente consegue manter a oscilação dentro da janela terapêutica. A gente consegue calcular também a concentração no estado estável. Ou seja, quando estabiliza aqui. A gente pode ou ficar dosando repetidamente o medicamento no sangue até ficar equilibrado, ou posso calcular. Mas para calcular, eu tenho que usar outros parâmetros. Quais são os parâmetros que eu utilizo para calcular a concentração no estado estável daquele medicamento? Todos os parâmetros a gente já conversou. F, biodisponibilidade. Eu já vi como é que calcula. Clearance. A gente também já viu como é que calcula. T é o tempo de meia-vida, ou intervalo entre as doses. Eu também sei, o paciente está tomando de 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8. Eu sei. Né? O intervalo eu sei. E a dose que eu estou infundindo no paciente ou administrando, eu também sei. Então, todos os parâmetros que eu utilizo aqui para calcular a concentração no estado estável, ou eu calculo eles, biodisponibilidade UF, clearance eu calculo, tempo de meia-vida o T eu calculo, e a dose eu sei que é a dose que eu estou infundindo. Com isso eu consigo calcular para aquele paciente qual é a concentração do estado de equilíbrio. Por que, Bruno, é para aquele paciente? Porque você está calculando a biodisponibilidade daquele paciente, daquele medicamento, você está calculando o clearance daquele paciente, então você está calculando a concentração do estado de equilíbrio daquele paciente, que pode ser diferente para o outro. Tá bom? Esse cálculo aqui é um cálculo que esse aqui ele é muito utilizado na clínica, tá? Esse aqui a gente faz bastante. E no hospital também é fato que isso aqui pode ser feito. Que é a dose de manutenção e a taxa de administração. O que significa, Bruno, a taxa de administração? A taxa de administração, ela é nada mais, nada menos do que a maneira que eu vou administrar o medicamento para chegar na concentração plasmática X. É a maneira que eu vou administrar o medicamento, infundir o medicamento, para alcançar a concentração plasmática desejada. E aí, como que eu faço isso? Existe um cálculo também para a taxa de administração, que são todos os parâmetros que a gente já viu o cálculo. Concentração plasmática no alvo, vezes o clearance, dividido pela biodisponibilidade. Então, aqui a gente consegue calcular a taxa que eu vou administrar para chegar a uma quantidade X no sangue. Bruno, que quantidade X é essa que eu quero que chegue no sangue? É a quantidade que fique dentro da janela terapêutica. Então, se eu conseguir calcular a maneira que eu vou infundir no paciente uma medicação, para que chegue a quantidade dentro da janela terapêutica, eu estou garantindo que o medicamento vai fazer efeito. Porque a quantidade que vai chegar vai estar dentro da janela terapêutica. De novo, então, para que eu calculo a taxa de administração? Estou calculando quanto que eu vou infundir no paciente. Como e quanto. Para que eu calculo isso? Eu calculo que eu vou estar dando, por exemplo, 100 miligramas por hora e vai chegar no sangue 30 microgramas por ml de sangue. E aí, por que eu quero que chegue 30? Porque 30 vai estar dentro da janela terapêutica e vai fazer efeito. Mas por que eu quero que fique dentro da janela terapêutica, Bruno? Porque dentro da janela terapêutica vai fazer o efeito que eu estou esperando. Se eu desse 10 em vez de 100, não ia ficar dentro da janela terapêutica. Então, por isso que eu preciso calcular a taxa de administração, a taxa de infusão,
para que aquela concentração plasmática alcançada seja a quantidade que eu quero que fique dentro da janela terapêutica. Vai ter um exemplo desse cálculo aí já na frente. Além disso, eu tenho uma outra coisa que eu calculo também, que é chamada de dose de manutenção. O que é a dose de manutenção? O paciente estava fazendo medicamento venoso com uma taxa de infusão X. Esse cara teve alta. Ele vai para casa. E eu quero que ele continue usando o medicamento para evitar que o problema volte. Só que ele estava tomando venoso e ele vai para casa e ele vai tomar o quê? Via oral. Eu tenho como calcular a dose oral para chegar no sangue a mesma quantidade que chegava venoso? Tenho. E isso a gente vai ver agora. A dose de manutenção, ela é a taxa de administração, ou seja, esse cálculo aqui, tudo bem? Dividido pela biodisponibilidade, e aí esse resultado você multiplica pelo intervalo entre as doses. Então é a taxa de administração dividido pela biodisponibilidade vezes o intervalo entre as doses. Olha o exemplo aqui desses cálculos para vocês. Ó, um exemplo. O médico quer que chegue no sangue do paciente a concentração plasmática de teofilina de 10 miligramas por litro. Então eu quero que chegue no alvo, uma concentração plasmática no alvo, no sangue, 10 miligramas por litro. Então essa é a concentração plasmática que eu quero para ficar dentro da janela terapêutica. Para alívio de sintomas da asma brônquica em um paciente. A depuração, o clearance do paciente é 2,8 litros por hora em paciente de 70 quilos. Então ali, eu nem precisei calcular o clearance. Eu já estou falando para vocês qual é o clearance. Então eu falei para vocês a concentração no alvo e eu estou falando para vocês o clearance. O que falta para eu colocar aqui no cálculo da taxa de infusão? A biodisponibilidade. Nesse caso específico, o fármaco vai ser administrado pela via intravenosa. Quanto que chega do medicamento na via intravenosa? 100%. Então, o que é 100%? 100% é 100 dividido por 100. Quanto que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, quanto que é o valor de biodisponibilidade desse medicamento que eu estou dando pela via intravenosa? Se a via intravenosa ela é 100%, 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, se você ver aqui, ó, biodisponibilidade é igual a 1. Então, eu estou pegando concentração plasmática no alvo vezes o clearance, não pode esquecer, isso aqui tudo dividido pela biodisponibilidade, dividido por F. Só que nesse caso aqui, quanto que é o valor de F? 1. Então, se eu dividir qualquer número por 1, o resultado é o próprio número. Então, por isso que não está escrito aqui, ó, dividido por 1, mas vocês poderiam colocar muito bem, ó, dividido por 1, que ia dar o mesmo resultado que está ali. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Concentração no alvo, 10 miligramas por litro. Foi o que está lá em cima, que eu já coloquei. Clearance, 2,8 litros por hora, 70 quilos. Dividido pela biodisponibilidade, 1. Quanto que deu a taxa de administração para chegar a 10 miligramas por litro? Eu vou ter que infundir no paciente, em bomba peristáltica, 28 miligramas por hora, para chegar no sangue, 10 miligramas por litro. Então, a gente chegou a esse resultado aqui de 28 miligramas por hora de taxa de infusão. O paciente estava no hospital, tratou dessa maneira, foi de boa. Agora ele vai para casa. Só que o médico não quer que ele pare de fazer o tratamento, porque ele não quer que o paciente volte a ter uma crise de asma.
Se a crise de asma for aliviada, o médico poderá desejar manter esse mesmo nível plasmático, quanto? 10 miligramas por litro, por via oral. E ele quer que o paciente tome um comprimido a cada 12 horas. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu quero manter a mesma concentração plasmática e eu tenho um intervalo entre as doses de 12 em 12 horas. Utilizando a formulação de liberação prolongada para se aproximar à situação observada na fusão intravenosa. A biodisponibilidade oral da teofilina é 0,96. O que é o 0,96? 96%. Então, 0,96 é 96%. 96 dividido por 100, 0,96. Então, eu tenho aqui todos os parâmetros que vão ser utilizados para calcular a dose de manutenção. Como é que eu calculo a dose de manutenção? Ó, taxa de administração, eu sei quanto que é? Está aqui em cima, ó, 28 miligramas por hora, eu já calculei. Dividido pela biodisponibilidade. Agora é a via oral, não é mais 1. E a da via oral é quanto? Eu já falei, ó, 0,96. Vezes o intervalo entre as doses, que é quanto? O médico quer que seja administrada a cada 12 horas. Quanto que dá esse valor aqui? 350 miligramas. Então, vamos lá. O paciente estava tomando medicamento pela via intravenosa. 28 miligramas por hora. Dessa maneira, quanto que chegava no sangue? 10 miligramas por litro. Fazia o efeito para aliviar a asma. Esse paciente saiu do hospital e está indo para casa. E o médico quer manter chegando 10 miligramas por litro de sangue no sangue, do medicamento no sangue. Só que agora não vou fazer mais a infusão em bomba, porque isso é dentro do hospital. Em casa, o paciente vai fazer medicamento pela via oral. Qual quantidade que eu dou pela via oral? Para chegar 10 miligramas por litro, sendo que o paciente vai tomar de 12 em 12 horas. Tá aí o cálculo. Taxa de administração que era feita no hospital, 28 miligramas por hora. Biodisponibilidade da via oral, 0,96. Vou tomar de 12 em 12 horas. Qual é o resultado? 350 miligramas. O que isso está me dizendo? Se o paciente for para casa, tomar 350 miligramas de 12 em 12 horas, quanto do medicamento chega no sangue? Também 10 miligramas por litro. Tá bom? Com isso, gente, o que a gente conseguiu observar? Eu consigo calcular a maneira que eu vou infundir o medicamento para o paciente no hospital, sabendo que vai chegar a uma concentração desejada dentro da janela terapêutica, ou seja, faz só o efeito desejado, não faz efeito tóxico, e não vai ter momentos que não tem efeito. E se esse paciente for de alta, ou eu quiser mudar a via, por exemplo, para a via oral, eu consigo calcular a taxa de manutenção. Que nesse caso aqui, no intervalo de 12 em 12 horas, daria 350 miligramas. Bruno, se eu quisesse dar de 8 em 8 horas, você ia calcular aqui, em vez de botar 12, você ia botar 8. Ia dar 224 miligramas de 8 em 8 horas. Então, o intervalo entre as doses ia mudar. O resto, não. Agora, o resultado da dose que você ia dar para chegar 10 pela via oral, ia mudar o valor da dose de acordo com o intervalo que você vai fazer. Se você olhar aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, ó. Intervalo entre as doses, ó. Infusão contínua, essa linha contínua aqui. 8 em 8 horas. Aqui, ó. 8, 8, 8, 8, 8, essa linha cinza. De 24 em 24 horas, ó. Essa linha oscilando aqui, ó. Grande. E aí, o que isso aqui tem a ver com a gente? De novo, vai depender do tamanho da janela terapêutica do paciente. Por quê? Se a janela terapêutica do paciente, vamos supor que seja de 5
até 15, se a janela terapêutica do paciente é entre 5 e 15, quando eu quero deixar 10, 10 está no meio entre 5 e 15. Então, se eu quero deixar 10 no sangue, eu vou deixar dentro da janela terapêutica. Se eu quisesse deixar no sangue 20, pô, Bruno, mas aí vai ficar fora da janela terapêutica. Se eu quisesse deixar no sangue 4, não, mas aí 4, Bruno, está fora da janela terapêutica. Então, o cálculo todo que foi feito, tanto de taxa de administração quanto dose de manutenção, foram diretamente proporcionais ao que eu desejava alcançar no sangue, que é o quê? Uma concentração X específica dentro da janela terapêutica, que nesse caso da teofilina era 10. Que se a minha janela terapêutica for de 5 a 15, tá bonitinho. Agora, se fosse a janela terapêutica de 15 a 25, já não estava bonitinho ser 10. Eu precisava alcançar uma quantidade maior. E aí, o que está me mostrando? A taxa de infusão contínua, que a gente calculou lá atrás, 28 miligramas por hora, ó, você vai elevando de maneira suave e fica com 10 dentro da janela terapêutica. Bonitinho, perfeito. Quando você vai fazer a cinza clara, que é de 8 em 8 horas, ó, você vai começar a oscilar, ó, uma dose, 2 doses, 3 doses, 4. Lá na terceira para a quinta eu consigo estabilizar. E aí eu consigo oscilar dentro da janela terapêutica. Ou seja, dentro da faixa que eu quero. Bruno, se eu quisesse dar de 24 a 24 horas, você ia dar 672 miligramas por via oral. Mas olha o problema de dar de 24 a 24 horas. Tem momentos que você está fazendo efeito tóxico e tem momentos que você não tem o efeito terapêutico. Por quê? A amplitude dela é tão grande que você vai ter momentos dentro da janela, momentos fora sem efeito, momentos fora com efeito tóxico. Bruno, eu já ouvi falar de uma coisa chamada dose de ataque. O que é essa dose de ataque? A dose de ataque é uma dose que você administra no paciente para aumentar não de maneira lenta a concentração plasmática, mas para aumentar de maneira rápida. Então, para que eu uso a dose de ataque? Em vez de eu esperar de 3 a 5 meias vidas para entrar na janela terapêutica e ficar estável, eu posso usar a dose de ataque, que aí na primeira ou na segunda dose eu já entro na janela e depois eu calculo a dose de manutenção. Para quê? Para continuar dentro da janela terapêutica. Então, por exemplo, vou rabiscar aqui para vocês. A nossa janela terapêutica, vamos lá, de novo, é entre 5 e 15. Se você olhar, a curva cinza, ó, subiu, saiu da janela. Subiu, ficou dentro da janela. Ficou, foi ficando. Se eu desse por via oral, Bruno, por via oral é aquela curva redondinha. Então você ia fazer assim, ó. 8, 16, 24, ia subindo aqui, ó, e ia começar a estabilizar dentro da janela terapêutica. Mas você ia ficar 8 horas sem entrar na janela terapêutica. E dependendo do que o paciente tiver, 8 horas pode ser crítico. Vamos supor que o paciente tenha sepse, que é uma infecção generalizada. Você não pode esperar 8 horas para o medicamento fazer efeito. Então, o que a gente usa de estratégia nesses exemplos? Eu posso usar a estratégia da dose de ataque, que é uma dose inicial maior, geralmente é o dobro ou o triplo. Eu vou entrar rápido na primeira dose, diretamente na janela terapêutica, e depois eu continuo administrando o medicamento com a minha dose de manutenção. Então, vou rabiscar para vocês aqui, ó. Vou rabiscar de azul. Dei uma dose de ataque. Entrei na janela terapêutica. A partir dela, eu vou começar a fazer dose de manutenção. O fundamento da dose de ataque é acelerar a entrada na janela terapêutica.
Depois da dose de ataque, eu vou manter as doses de manutenção que eu já havia calculado antes. Eu só uso a primeira dose para acelerar a entrada na janela terapêutica. E aí, Bruno, eu tenho como adivinhar essa dose de ataque? Não, você tem como calcular. Melhor ainda. Como é que eu calculo a dose de ataque? Ela é o volume de distribuição, que aí eu vou ter que ou calcular ou descobrir qual é o volume de distribuição do medicamento. No caso específico aqui da teofilina, é 35 litros, vezes a concentração no alvo, que a gente já sabe que é quanto? 10 miligramas por litro de sangue. Então, quando a gente substitui aqui na fórmula, volume de distribuição, 35 litros, concentração no alvo, 10 miligramas por litro, qual é a dose de ataque para entrar rapidinho na janela terapêutica? 350 miligramas. Então, vamos supor que eu vá fazer um tratamento de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas, quanto de medicamento eu vou ter que tomar por via oral? Está aqui, ó. De 8 em 8 horas é 224. Só que o 224 eu teria que tomar 3 vezes a 5 vezes para ficar no equilíbrio e pelo menos umas 3 vezes para entrar na janela terapêutica. Mas eu não quero que demore esse tempo todo para entrar na janela terapêutica. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a primeira dose, que é a dose de ataque, 350 miligramas. O que vai acontecer? Pum! Entrei na janela terapêutica. Depois que eu entrei na janela terapêutica, eu posso voltar para o tratamento que eu tinha calculado de 8 a 8 horas, que é quanto? 224 miligramas. Então, para que eu utilizei a dose de ataque? Eu acelerei a entrada dentro da janela terapêutica e depois eu mantive dentro da janela terapêutica com as doses de manutenção. Porque se eu utilizasse de novo uma dose de ataque, o que ia acontecer, gente? Vou fazer de preto aqui, ó. Vamos supor, usei de novo uma dose de ataque. O que ia acontecer? Saía da janela terapêutica. Então não é legal eu fazer, tá? Várias vezes a dose de ataque, porque eu vou chegar em um momento que eu vou sair da janela terapêutica. Claro que essa dose de ataque vai variar de medicamento para medicamento. Cada um vai ter o seu padrão de ideal de raciocínio baseado na dose de ataque. Com isso, a gente fecha aqui alguns cálculos principais relacionados à farmacocinética clínica. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor.